Tá me vendo? Voltamos então com a nossa terceira palestra do nosso quarto dia do Congresso Florestas Online 2021, nossa sexta edição. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando de todo o Brasil, de toda a América Latina. Já entrou o pessoal aqui da Argentina, entrou o pessoal do Peru, também do Paraguai, do Uruguai. Muito obrigado, Henrique. Um monte de gente, meus amigos todos do Brasil todo e da América Latina, da Europa, o pessoal de Portugal está assistindo a gente. Também lá de Moçambique, meu amigo, tem que mandar sempre um abraço para o Bernet. Bernet é parceiro da gente há muitos anos. E aí, vamos então agradecer, né, aos nossos parceiros, aos nossos patrocinadores, que sem eles, nós com certeza não estaríamos fazendo esse congresso de hoje. São esses parceiros que possibilitam que a gente traga todas essas informações, convide todos esses belíssimos palestrantes para levar para você informações gratuitas e de muita qualidade, exclusivas. Todas as palestras aqui, as informações são inéditas, exclusivas, que você só vê aqui. Então, muito obrigado à Ponce, à Mirex S, à Corteva AgriScience, à Serf Consultoria, à Bayer, ao Grupo Correia Neto, ao Grupo Inovatec, Cerebolgen, Comptec, a Aptamex, Envimate, Arbogen e Dinagro. E falando em Dinagro, está aqui meu amigo Maurício Romano. Bom dia, Paulo. Bom dia, Maurício. Maurício da Dinagro está esperando aqui. Daqui a pouco temos a palestra da Júlia. A Regina Lúcia Svert Rodrigues. Bom dia e parabéns aos palestrantes. Luiz Vilati, parabéns. Ana, que acabou de fazer a palestra agora. O Denise Cardoso, bom dia, Embrapa Florestas. Carlos Limas, parabéns, sua palestra da Ana, que acabou de fazer a palestra. Marcelo de Almeida Reis, bom dia, Marcelo Reis, da Inflor, Patos de Minas. Obrigado a todos. E vou pedir para o nosso diretor colocar aqui do meu lado o nosso palestrante, o André Biscaia Lacerda. André Eduardo Biscaia Lacerda. Bom dia, André. Bom dia. Você está falando de onde? Você está falando de onde? Você está na zona rural? Você falou, você está onde? Sim, estou em Piraquara, perto de Curitiba aqui. E espero que a internet ajude um pouco. Quando chove, não ajuda, mas vamos lá. Eu vi que a sua voz está picotando um pouco, mas vamos lá, vamos fazer a apresentação na boa, tá? Tranquilamente. Então, obrigado a todos. Vamos lá, já que você está aqui com a gente, né? Com essa garra toda aí do interior do Brasil. O tempo é seu e a palestra é sua. É com você, André. Obrigado. Então, novamente, meu nome é André Lacerda, eu trabalho na Embrapa Florestas desde 2000, na Embrapa desde 2002 e desde 2007, 2008 na Embrapa Florestas. O nosso tema hoje vai ser sobre erva mate, a erva mate florestal, a erva mate dita erva mate sombreada. E, inicialmente, eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros da Embrapa Florestas. Então, são várias instituições de vários projetos que a gente tem em campo, inclusive desde FETRAF, né, os sindicatos da agricultura familiar, CEDERVA, a Wilfrid Laurier e Guelph University no Canadá, e também lembrar que nossa parceria junto com a Unesco dentro de uma cátedra de biodiversidade, sustentabilidade e segurança alimentar. Bom, já partindo no nosso tema precisamente, eu queria então novamente agradecer pela oportunidade de ter a Ana antes, porque ela lembrou que as pesquisas da Embrapa elas precisam ser de fato úteis e precisam atender às demandas do público. Então eu acho que a minha palestra agora ela vem bem ao encontro dessa missão nossa como Embrapa, é atender a um público relativa à agricultura, nesse caso basicamente a agricultura familiar. Então o que nós temos hoje nessa minha apresentação? Eu vou falar sobre erva mate, vou falar, então, a erva mate sombreada, quer dizer, a erva mate tradicional, florestal. Então, onde ela acontece, quem, por que ela acontece, o que ela é, o que a gente sabe sobre ela, o que nós queremos com a erva mate sombreada,
as oportunidades relativas a essa erva mate e os riscos relativos a cultura da erva mate sombreada. Então, só para dar só para colocar uma geral sobre a apresentação. Bom, então, aonde? Bom, a erva mate, a gente sabe onde ela ocorre, mas mais precisamente eu me refiro obviamente, a floresta com araucária. Basicamente, né, existe um pouco da erva mate aqui é onde eu estou, que é um contato com a floresta atlântica, mas existe também a floresta estacional ali, junto com o Paraguai, mas a maioria absoluta da área de ocorrência e de cultivo se refere à região de ocorrência da araucária, então a floresta com araucária, a umbrófila mista. Essa região, ela como outras partes do Brasil, mas a gente sabe que ela se refere à região do Planalto do Brasil, que a araucária ela foi deflorestada com grande intensidade no último século e pouco, com mais intensidade, né, no último século, e que grande parte dos fragmentos florestais que existem hoje ainda na área com araucária, elas estão intrinsecamente, diretamente ligadas ao cultivo de erva mate em floresta. Então, existe essa relação muito intensa dos agricultores familiares, né, dos agricultores que mantiveram que sempre produziram erva mate em área florestal e, portanto, sempre tiveram interesse também, fora a sua relação direta, afetiva, até mesmo afetiva e cultural, com a floresta, tinha sempre esse banco, como eles veem às vezes, como um banco de recursos que é a erva mate, a qual eles acessam a cada 3 anos, como é a tradição, 3, 4 anos, como tradicionalmente acontece. Nesse mapa, eu gostaria só de mostrar para vocês essa ligação entre floresta e erva mate. Essa imagem aqui são imagens de 2016, a de fundo, mostrando, por exemplo, a realidade da paisagem, né? Nossa realidade no noroeste, ou grande parte do estado do Paraná, na verdade, não sendo o sudeste do Paraná, a gente encontra, então, maiores propriedades, grandes propriedades, no qual o monocultivo, principalmente da soja, domina. Então, é aquela paisagem de cima. Quando a gente olha já para o centro-sul, sudeste, né, o sul do Paraná, a gente consegue ver ali nessa imagem de fundo uma área muito mais verde. Esse verde são fragmentos florestais. E esses fragmentos florestais são justamente as propriedades da agricultura familiar, na qual a erva mate sombreada sempre está. Na maioria absoluta dessas propriedades, ela está lá, ocorrendo. E a paisagem vista de cima, na verdade, né, essa visão de cima, é que nem aquela foto ali no lado esquerdo. Então, existem vários usos da terra: floresta, agricultura convencional, piscicultura, reflorestamentos. Existe uma variedade muito grande de usos da terra, mas as florestas nativas, né, os fragmentos lá se encontram, e a erva mate também, sempre. E, às vezes, à medida que você se afasta um pouco, por exemplo, ali indo mais para a região de Ponta Grossa, existe ali uma transição, por exemplo, onde a agricultura familiar e a erva mate ela diminui um pouco de intensidade e, por exemplo, o uso da terra também se modifica com mais agricultura convencional, mas ainda assim com áreas, com fragmentos, com florestas, no qual a erva mate sombreada ainda ocorre. Então, é importante a gente entender aonde ela ocorre e de que forma, né? Então, agricultura familiar, florestas e erva mate. Bom, então eu já fiz essa correlação entre a erva mate sombreada e a agricultura familiar, e é importante a gente falar já de antemão que a maior parte da produção de erva mate ela é ligada à propriedade em pequena escala, e que eu me refiro aqui como agricultura familiar. Então, são essas propriedades menores de 50 hectares, e às vezes muito menores que esse tamanho.
Então, às vezes, 10, 5 hectares, às vezes menos ainda, mas são pequenas propriedades. Então, a maior parte da produção é nesse tipo de sistema. E em oposição, então, existe também uma grande porcentagem de produção de erva mate ligada ao monocultivo, principalmente ali na região do Rio Grande do Sul, e que, claro, no Paraná e Santa Catarina também ocorre. E também, junto com essa maior parte da produção de erva mate, a gente tem também que a maior parte das propriedades rurais que produzem erva mate e, de maneira geral, as propriedades rurais estão conectadas a essa agricultura variada, no qual a erva mate se insere. Então, a gente está não só falando sobre a maior parte da produção de erva mate, mas também falando sobre a maior parte das propriedades rurais que existem aqui no sul do Brasil. Então, esse é o nosso público, é a maior quantidade de famílias, a maior quantidade de propriedades e a maior quantidade de produção de erva mate. Isso é muito importante ter em mente. Bom, o que é essa erva mate? Ela é ligada à agricultura familiar, assombreada. Ela é baseada num sistema agroflorestal, obviamente. Ele é tradicional, ele tem sido feito e replicado há gerações, há mais de século, e essa é uma base que veio transmitida e absorvida da cultura indígena, e que hoje ela continua tanto nas comunidades indígenas como na agricultura, da agricultura familiar. E o que tem nisso? Essas propriedades que têm fragmentos, portanto, ela tem florestas, e nas florestas a gente encontra alta diversidade de produtos e de espécies. É importante a gente lembrar que, quando a gente fala de florestas, a gente tem que perder um pouco daquela noção meio que a gente idealiza um pouco a floresta como aquela coisa intocada. As florestas, basicamente, 99% ou 100%, vamos dizer assim, das florestas na área de floresta araucária já foram alteradas, se não nos últimos séculos, nos últimos milênios, porque a gente tem que lembrar que sempre existiram as comunidades indígenas que sempre manejaram as florestas. E nos últimos séculos, então, esse manejo das florestas se intensificou. Então, as florestas que nós temos, e, obviamente, aquelas que estão em propriedades rurais, são florestas que têm sofrido e têm tido manejo. Então, mas mesmo isso não é necessariamente negativo, muito pelo contrário. Elas ainda possuem grande diversidade de espécies e de produtos. E essa produção, ela intrinsecamente, naturalmente, ela é uma produção orgânica e, se não, agroecológica. Então, grande maioria, pelo menos da formato tradicional, ela não usa insumos. Então, a gente não tem a dependência de insumos como adubo químico ou herbicidas, pesticidas e etc. Então, ela é intrinsecamente orgânica ou agroecológica, em grande parte dos casos. Bom, e a pesquisa sobre a erva mate assombreada? Eu fico contente de saber que nós temos aqui o Medrado, o Eric e outras pessoas que têm um histórico muito ligado à história da Embrapa Florestas, e ele sabe muito melhor do que o que eu estou falando aqui sobre pesquisa de erva mate, mas eu vou colocar alguns números também para ajudar a gente a entender a situação que a gente tem hoje. Bom, aonde que existe, o que é a erva mate sombreada hoje, em termos de pesquisa? A gente tem concentrado dentro da Embrapa Florestas experimentos em Caçador, na Estação Experimental da Embrapa em Caçador, que é a única área do mundo focada em erva mate sombreada. A gente tem, então, 22 hectares em florestas secundárias trabalhando
com erva mate em ambiente florestal, erva mate sombreada, 15 hectares de restauração florestal, no qual a gente trabalha com restauração, formando florestas, e um dos carros-chefes é a erva mate, e experimentos com erva em cera, são aquelas árvores adultas no meio da floresta que se diz que nunca foram podadas e que começaram a ser podadas eventualmente. Então, são florestas, árvores nativas, como às vezes se fala. A gente tem também uma extensa rede de propriedades rurais, ela tem crescido muito nos últimos anos e meses. A gente está atuando em mais de 15 municípios nos 3 estados, e em áreas desde meio hectare ou menos, até áreas muito grandes de algumas centenas ou milhares de hectares. Quer dizer, o nosso foco, nossos sistemas, nossas tecnologias, eles são aplicáveis em várias escalas. E existe também uma rede muito grande de participantes, né, de instituições, como o FETRAF, PAGRE, IDR, o EPG, o UFP, Unicentro, o UFSC, o TFPR, empresas privadas, bom, enfim. E daí a Unesco, a nossa parceira, universidades do Canadá, agora a gente tem parceria com universidades na Austrália, universidades no Quênia. Então, a nossa rede se expande cada vez mais e há um interesse muito grande sobre o que a gente faz, tendo em vista que é focado em um público, um grande público, né, agricultura familiar, e um sistema de pesquisa participativo, que esse é um foco bastante importante. A gente não tem um trabalho de cima para baixo, mas de baixo para cima. A gente escuta os agricultores e trabalha junto com eles, aprendendo e desenvolvendo algo que seja de interesse para eles. E, finalmente, lembrar que nosso trabalho está inserido dentro do Observatório dos Sistemas Tradicionais de Erva Mate, no qual a Embrapa Florestas e outras 28 instituições fazem parte, entre as quais CEDERVA, Coralcária, IDR, ICMBio, que está entrando agora, na verdade, formalmente, municípios, sindicatos, Ministério Público e várias outras instituições. Bom, a erva mate sombreada, então, como eu falei, o que ela é? São as suas bases. Ele é um sistema agroflorestal baseado no manejo, é um sistema agroflorestal baseado no manejo. O foco, portanto, ele não é restrito à erva mate. A gente tem que entender que ela ocorre num sistema florestal. Então, ela é um sistema produtivo dentro de um ambiente florestal. Portanto, a gente não pode imaginar e focar apenas na erva mate. A gente tem que trabalhar a erva mate e suas interações com o resto do ambiente, quer dizer, com a floresta. Se a gente não cuidar disso, na verdade, com o tempo, e que a gente vê isso com uma certa frequência, são áreas florestais no qual o componente florestal, então o dossel, as árvores, começam a envelhecer, começam a sair do ambiente, e a gente acaba indo numa direção em termos de empobrecimento, abertura do dossel, e até mesmo se tornando um erval quase a céu aberto, quer dizer, virando um monocultivo. Então, a gente tem que trabalhar junto à floresta. Existe, então, um trabalho muito intenso nosso, trabalhando com a erva mate, né, as técnicas de trabalho com a erva mate, com a espécie, mas com o resto, com a floresta em si, e os outros produtos que ela pode gerar. Então, lembrando, então, isso tem que ser muito claro. E também que existe sempre uma alta diversidade de espécies e que a gente tem vários produtos ali dentro. Eu vou repetir isso várias vezes. Então, só para mostrando nessas fotos, o sistema erva mate sombreado, o sistema florestal, o sistema tradicional, ele é um sistema que agrega vários valores. E esses valores, então, novamente, são ligados à existência de uma floresta. A existência de algumas árvores em cima não configura um sistema erva mate sombreado. Isso é só uma arborização. E simplesmente porque ele não carrega inúmeros dos critérios e características necessários para que isso seja assim designado. E eu vou explicar melhor. Então, vejam,
novamente, é um cultivo de erva mate em floresta, sob manejo. Então, não são só algumas árvores. Aqui eu coloco algumas fotos, veja bem, a parte de baixo, isso não é erva mate sombreada, porque existem algumas árvores e eu posso colocar inúmeras fotos, inúmeros exemplos mostrando isso. Então, um pinheiral com erva mate embaixo, bom, isso não é o suficiente para a gente caracterizar como erva mate sombreada. Isso não é um sistema florestal, isso é uma arborização, é um bosque. Então, é só para a gente entender que existem outros critérios, além de ter uma árvore em cima sombreando e produzindo erva mate embaixo. A gente deixar isso muito claro. Bom, o que a gente sabe e o que a gente não sabe sobre a erva mate? Bom, a pesquisa no Brasil, e no mundo, vamos dizer, mas pesquisando no repositório do online da Embrapa, quer dizer, a gente foi citado na palestra anterior sobre o rico acervo da Embrapa, eu fiz uma busca lá sobre o número de publicações, e me perdoem, isso já faz aí uns 3 meses que eu fiz essa busca, então certamente já mudou um pouco esse número, mas grande parte do que eu achei, vamos ver, 626 citações em erva mate Ilex paraguariensis, iniciando em 1982, então com o Medrado e outros colegas da Embrapa que estão nos ouvindo e também que não mais estão conosco. Esses trabalhos muito intensos e em grande quantidade, então já com várias décadas, 40 anos ou mais de trabalhos, eles foram propositalmente ou não ligados ao monocultivo. Quer dizer, a gente tirou a árvore e a pesquisou fora, mas a gente não trabalhou necessariamente com a floresta. E isso não necessariamente é uma crítica, é apenas um fato. E o que isso... E a erva mate sombreada? E o sistema florestal com erva mate? O sistema florestal, dentro daquelas 626 citações, a gente tem mais ou menos 3, e que elas começaram com o primeiro trabalho de 2013, com um projeto do IAPAR, e depois com algumas publicações que a gente começou a soltar dentro da Embrapa Florestas em 2019, e que agora, em 2021, vão sair uma série delas. Então, o ponto aqui é que o foco em erva mate em floresta, focando em floresta, focando nesse tipo de sistema, ele é novo. E isso a gente pode ver, portanto, no número de publicações. E o que nós sabemos? Bom, nós sabemos, e é importante a gente diferenciar o que é a erva mate sombreada e quais são as diferenças. Quando a gente fala em produtivo, sempre se pergunta, quanto que produz? Esse talvez seja a primeira pergunta. Quanto que produz por hectare? Bom, esse pode ser até um número justo, mas vamos entender primeiro o seguinte, a produção de erva mate é ligada diretamente à quantidade de luz e insumos que você usa. Portanto, e isso não é só para erva mate, qualquer outro cultivo. Se você está trabalhando em monocultivo, com muita luz e inserção, por exemplo, de muitos insumos, então, adição de adubo, ela produz muito. Quando você trabalha em outro ambiente florestal, né, a erva mate sombreada, existe uma competição por luz, então, obviamente, a erva mate não dispõe da totalidade de luz, e isso gera uma queda na produção, isso é intrínseco, não existe o que fazer. Mas, então, quando a gente fala em termos de produção, a gente está falando em o monocultivo, a gente nunca vai ter o mesmo volume por hectare num sistema agroflorestal, num sistema erva mate sombreado, em relação ao monocultivo. Isso é inerente aos sistemas. Então, o que a gente está falando não é competir com o sistema monocultivo, mesmo porque
a gente não tem que ficar só olhando para o monocultivo, né? A gente tem que olhar e desenvolver o próprio sistema florestal, mas a gente está trabalhando não em quantidade necessariamente, mas na qualidade do produto que está se produzindo. E eu vou falar mais sobre isso à medida que a gente vai conversando. Existem outras questões. O que a gente sabe? A gente sabe que a adubação é um tema também sempre em voga, sempre se pergunta. O monocultivo é absolutamente dependente da adubação. Você, para produzir, precisa adubar. É simples. Qualquer monocultivo assim funciona. A erva mate sombreada, a erva mate florestal, ela já não é dessa forma. Como você tem uma floresta junto, ela ajuda, ela produz e cicla nutrientes, né? E o que nutre, se não totalmente, parcialmente, as árvores de erva mate e todas as outras plantas. E o que incorre disso é que a demanda eventual, se é que é necessária, de adubação é menor. Então, existe uma diferença óbvia aqui, que é não a necessidade de adubação nos níveis propostos para o monocultivo. Então, a gente tem que... Aqui eu vou repetir, várias vezes, que a gente não pode ficar replicando as técnicas do monocultivo no sistema agroflorestal, né? E por isso que a gente está trabalhando, focando nesse sistema. Bom, e o sombreamento? Esse é um tema que se repete, talvez invariavelmente, né, quando se conversa sobre erva mate. Qual que é o nível do sombreamento? Bom, o nível de sombreamento, ele é aquele que você consegue adequar uma produção de erva mate ao mesmo tempo que você se mantém uma floresta. Bom, portanto, eu não respondi muito. Mas por quê? Porque ele depende da floresta. Cada floresta, cada composição, né, o número de espécies que tem lá dentro, né, o tipo das espécies, as suas alturas, como que elas estão distribuídas no espaço, né, no chão ou em alturas, isso faz com que as condições ecológicas para a própria erva mate mudem. Então, não existe uma receita de bolo, e a gente nunca vai chegar nisso. Portanto, esperar que a gente alcance um número X% de sombreamento é o ideal, é uma coisa puramente acadêmica, porque a gente não vai conseguir, porque as florestas mudam. O que a gente tem que entender são as variáveis das quais dependem a produção da erva mate e da manutenção da floresta. Então, é isso que é importante a gente entender. É muito simples a gente entender que quando, num lado, no monocultivo, não tem nada de cobertura florestal, é o máximo. Bom, mas daí não é sistema agroflorestal, certo? Obviamente. E quando existe uma densidade muito alta de árvores em cima, não só densidade, mas pelas características de cada espécie, muita folhagem, etc., existe um sombreamento muito intenso, até quase 100%, vamos dizer assim, na parte inferior da floresta, o que não é adequado para a produção da erva mate. E o que a gente faz com isso? Bom, a gente tem que adaptar o cultivo da erva mate a essa condição. Então, a gente tem que manejar a floresta e tem que também manejar de forma adequada a erva mate. Então, a gente tem que começar a imaginar, bom, como que a gente adapta a erva mate? Se existe uma densidade um sombreamento muito intenso da floresta, você não é possível cultivar a erva mate num sistema, por exemplo, proposto do meu cultivo, que é, por exemplo, a poda de formação próxima ao solo, lá 30 centímetros, 10 centímetros, no solo. A gente fez isso, testou isso, com milhares de mudas em vários sistemas, em vários locais, e obviamente não funcionou, não tem luz. O que você faz nisso? Dentro do possível e do adequado,
maneja a floresta, e você tem que trabalhar com a erva mate em uma altura diferente. São adaptações a um sistema que é local. Então, a gente tem que entender essas estruturas, as espécies, as árvores, e adaptar a silvicultura da própria erva mate. Então, assim, quando você tem alto nível de sombreamento, a erva mate tem que ser uma poda mais alta, tem que haver, ou pode haver, a necessidade de poda de galhos de outras árvores, ou de árvores, retirada de bifurcações. Então, é o manejo de floresta. Quando existe um baixo nível de sombreamento, por outro lado, a gente pode eventualmente reduzir um pouco essa poda da erva mate, né, a altura da erva mate. Então, ela é um pouco mais baixa, a 1 metro, 1,5 metro, 2, 3 metros, e trabalhar, então, para repor do céu, dependendo da situação. Não é só imaginar que sempre existe muito sombreamento, mas existe pouco sombreamento. Então, a gente tem que sempre pensar no tempo, e no momento agora, e no tempo. Eu não posso deixar com que a floresta se degrade a ponto de abrir o dossel e perder as qualidades de sombreamento que a erva mate sombreada possui ou deve possuir. Bom, então quais são os parâmetros que a gente usa nesse manejo florestal? A gente tem que entender e jogar com as espécies, né? Quais são as de ciclo longo, o ciclo curto, as alturas das árvores, os tipos de copas, né? As formas, algumas são mais filtram mais, filtram menos, a idade das árvores, a própria silvicultura da erva mate, por exemplo, decidualidade, então, caducifolia. Algumas árvores perdem folha no inverno, e isso pode ser usado, e é bastante interessante, né, para sombreamento no inverno de partes do erva mate. Os tipos de poda mais apropriados, então, para subir mais a poda quando é muito escuro, né, muito sombreado. Trabalhar com a regeneração de forma a você prever e manter a floresta no longo prazo, e entender também essa distribuição espacial das árvores e das espécies. Uma coisa que é importante, por exemplo, como você quer uma floresta, você não quer só uma única espécie nessa floresta, você quer manter a diversidade. E isso a gente trabalha no tempo, trabalhando com a regeneração natural. Bom, poda e colheita é outro tema que a gente sabe já que a gente tem que adaptar. Esses sistemas de poda próximo ao solo não são adequados. A gente tem que mudar um pouco, a gente já mudou isso, ele é um pouco mais alto, e essa altura depende, então, do sombreamento da floresta. As copas são um pouco mais abertas, normalmente, diferente daquele sistema super intensivo, por exemplo, que a gente vê comumente em regiões como de São Mateus, no qual o plantio é feito até mesmo em espaçamento 1 por 1, que não, ele é além da capacidade de manutenção do próprio sistema, e cuidados adicionais, como evitar ou tratar, fazer formas de evitar apodrecimento de troncos, por conta de poda ou poda inadequada, e outros cuidados que a gente sabe que deve ter, e evitando situações, então, que nos leve ao monocultivo, ou mesmo uma situação como está essa foto aqui de cima, que obviamente, um sistema que era usual e, então, obviamente, inadequado, gerando muito estresse de árvores muito antigas, podadas na sua totalidade, obviamente inadequado. E existe aqui uma outra questão, por exemplo, que a gente sabe que o maior custo da erva mate na agricultura familiar, na erva mate sombreada, é a matocompetição, isso quer dizer, a tal da roçada. Então, a gente tem aqui uma situação muito séria, que é
entender e tentar solucionar ou criar alternativas para o controle da matocompetição em ervais, que é, então, o que mais demanda mão de obra e mais custo na agricultura familiar, mas não deixar ocorrer o que hoje a gente vê com muita frequência, que é a aplicação da mentalidade de monocultivo dentro da floresta. Nessa foto do lado esquerdo, a gente vê aqui a aplicação de glifosato dentro da floresta, que além de não permitido, não legalmente, existe impactos óbvios, né, negativos, e inúmeros outros, no qual a gente nem sabe ainda, a gente nem avaliou quais são os impactos negativos potenciais da aplicação de glifosato e outros produtos dentro de uma floresta. Existem, então, como alternativas, coisas simples e bastante interessantes, como o uso de ovelhas. A gente tem várias experiências que agricultores têm trabalhado com ovelhas e diminuíram radicalmente os custos de mão de obra na manutenção, na matocompetição, ou evitando, né, o crescimento de mato. Muito interessante. Certo. E o que a gente quer, o que nós queremos com erva mate sombreada? Bom, tentando não só focar na comparação, mas é importante porque falar de monocultivo e falar que existe um outro sistema que, na verdade, é a maior parte da produção, que é a erva mate florestal. A gente pode pensar que nesses sistemas florestais, a gente vai produzir erva mate e vai competir com o monocultivo. Bom, se for para competir em termos de volume, né, não há competição. Existe menor produção por área. Mas é isso que se quer? É produzir mais do mesmo? Competir com um monocultivo desse formato, com colheitadeira mecanizada? Bom, em floresta, obviamente que não. Você tem uma floresta, você não consegue colocar um maquinário desse. E é isso que a gente quer? Bom, eu acho que não. Existem várias características ali de quem decide preços, dos custos, da escala de produção, né, do uso da terra, que do monocultivo. Mas a gente tem a realidade que é a floresta. E o que a gente quer sobre disso? O que a gente quer com essa produção de erva mate em floresta? Bom, então a gente já sabe que ela tem características únicas, ela tem uma qualidade diferenciada. A gente sabe que a indústria quer erva mate sombreada para fazer, no mínimo, um blend para melhorar a qualidade, reduzir o amargor. E essa é a realidade. Existe uma certa frequência de pagamento do maior valor para essa erva mate. Então, não é só produzir mais, mas é qualidade e ter maior valor agregado. Mas existem outras questões que estão inerentes a esse sistema que a gente precisa prestar atenção. Por exemplo, o acesso a mercados de nicho. Então, a gente não está falando em alta produção, a gente está falando em produzir bastante, a maior parte da produção da erva mate é com ela, mas atingir esses outros nichos, que são indicações geográficas, produtos orgânicos, agroecológicos, fair trade, slow food. Existe uma infinidade de selos e nichos de mercado no qual a agrofloresta, né, o sistema da erva mate florestal, se insere perfeitamente. Então, a gente tem que a gente tem que entender isso e buscar esses mercados que vão proporcionar, que entendem e desejam essas características inerentes ao sistema, que é uma produção que mantém floresta, que mantém cultura, que mantém as pessoas no campo, que valorizam as condições socioambientais da propriedade rural. E esse nicho de mercado cada vez é maior, é muito maior. E isso vai ser valorizado cada vez mais à medida que a gente começa a enfrentar uma decisão
inadiável sobre o que fazer daqui para frente sobre a agricultura em face do aquecimento global, das mudanças climáticas, que sistemas como o monocultivo, eles são obviamente insustentáveis, e isso, a busca de alternativas são necessárias. Qualquer documento dos últimos 15 anos da FAO, das Nações Unidas, etc., falam já disso. Bom, a valorização do patrimônio sociocultural e ambiental, então, tem inerente, e esses nichos de mercado os reconhecem e desejam. A gente sabe que isso pode dar uma maior remuneração e uma decisão sobre a produção. A gente tem que buscar essa melhor remuneração, e os nichos de mercado são uma forma de se trabalhar, e isso não só com eles, mas unicamente trabalhar com nicho, mas ter novamente, incentivar que os agricultores façam suas microindústrias e produzam seus próprios produtos na propriedade ou em cooperativas. O pagamento por serviços ambientais, então, isso a gente está um pouco atrasado, digamos assim, no Brasil nisso, mas existem várias iniciativas ocorrendo de pagamento por manutenção de floresta, por restauração de floresta, e cada vez que agora a situação, por exemplo, do Paraná, do sul, do sudeste e sul do Brasil, com uma crise hídrica fenomenal, a gente consegue entender o quanto é importante manter essas florestas, inclusive para a produção de água. E carbono, obviamente, né? Reter o carbono na floresta, ou captar carbono com produção maior de florestas. E a gente tem que lembrar, finalmente, que isso é uma alternativa de uso dentro da propriedade rural. Veja bem, existem dentro da propriedade rural várias situações. Então, existem as áreas de uso intensivo, como agricultura convencional, mas existe, inclusive, necessidade legal, florestas. Então, a área de preservação permanente e reserva legal, elas existem dentro das propriedades rurais, e a reserva, e às vezes fora dessas áreas. E é importante lembrar que reserva legal é permissível o manejo, e que grande parte da agricultura familiar do sul do Brasil, né, do sul do Paraná, norte de Santa Catarina, por exemplo, essa agricultura familiar ligada à erva mate sombreada, ela possui um excedente considerável em relação ao mínimo exigido por lei, dos 20% da reserva legal. A gente conhece inúmeras propriedades que têm 50%, 60%, 70% de área de floresta. E essa área pode e deve ser produtiva como floresta. E a erva mate sombreada é um tipo de sistema, né, de produção adequado e recomendável para essas situações. Então, quais são as oportunidades? Bom, eu vejo que a erva mate florestal, a erva mate sombreada, ela pode e deve ser, inclusive, não só uma forma de se manter floresta, de conservar floresta, porque ela já é isso, ela já tem funcionado dessa forma, né? Já tem essa função, proposital ou não, mas ela pode ser, inclusive, a erva mate sombreada como um indutor da expansão da cobertura florestal. Mas como isso? Como que a gente vai tornar florestas desejáveis ao agricultor? Isso por quê? Porque a gente escuta do agricultor falando que a floresta acaba se tornando um problema, porque, assim, eu não posso fazer nada com aquilo, eu levo multa. Existe toda uma situação complexa, legal, política, técnica, que torna a área florestal pouco desejável. Então, a floresta fica de lado e tudo
tudo que se conseguiu abrir torna-se área produtiva dentro da propriedade. E isso tem que mudar, a gente tem que usar, por exemplo, a floresta de uma maneira sustentável, obviamente, e que isso se torne uma fonte de recurso para o agricultor. Por isso que, então, as áreas, a erva mate sombreada é uma dessas alternativas. Mas, por exemplo, áreas subaproveitadas dentro de uma propriedade rural, então, às vezes, alguns potreiros, por exemplo, eles podem e devem ser otimizados em termos de produção. E a gente tem que desenvolver, então, formas, modelos de você fazer uma restauração com produção. Então, a gente introduz árvores, cria condições florestais e produz junto, ao mesmo tempo. Não é só produzir árvore para produzir, formar floresta para produzir água, mas para produzir produtos também, erva mate, madeira, medicinais, etc. Então, para isso, a gente precisa ter critérios técnicos para fazer esse manejo na produção da erva mate. Então, não é só a gente entender tecnicamente, mas subsidiar, inclusive, os órgãos ambientais com técnicas, com pesquisa, para que se gere um ambiente de maior segurança jurídica. E isso é uma coisa muito séria, né? Existe uma insegurança muito jurídica sobre o que eu posso, o que eu não posso fazer numa área com floresta ou com uma árvore. Então, a gente tem que desenvolver tecnologias, a gente tem que incentivar e criar iniciativas públicas privadas para o pagamento de serviços ambientais e diversificar a produção na floresta. Então, eu vou dar aqui, em relação a algum desses itens, eu vou dar alguns exemplos, falando sobre como fazer exemplos de restauração produtiva. Aqui é um exemplo de um sistema que a gente desenvolveu, imaginando uma área abandonada de agricultura, que foi a realidade, ou isso pode ser uma área de 10 por 10 metros, 50 por 50 metros, ou hectares de tamanho, no qual não se quer mais fazer agricultura, ou que é um potreiro, ou que é qualquer outra situação, uma capoeira dentro da propriedade rural, no qual se pretende, então, fazer erva mate, produzir erva mate e produzir floresta com outros produtos. Então, isso é aplicável em reserva legal, em APP, em outras áreas da propriedade rural qualquer, na verdade. E o que é essa restauração produtiva? É aproveitar as técnicas, as práticas tradicionais, usar as espécies que o produtor conhece, a caatinga, a erva mate, o pinheiro, o pessegueiro bravo, a espinheira santa, o guaco, coisas desse tipo, e inúmeras outras. Ela tem que ser fácil de implementar, ela tem que ser relativamente rápida, tem que dar lucro, tem que ser replicável. Então, aqui só para mostrar em imagens um dos modelos que a gente criou é essa restauração. Então, a gente cria um ambiente florestal rapidamente usando bracatinga. Em 2 anos, 24 meses, a gente já tem um sombreamento adequado para colocar erva mate. Em 3 anos, a gente já tem a erva mate plantada, já sendo com as podas iniciais, e um ambiente florestal totalmente formado, com bracatingas com mais de 10 metros. Então, aqui a gente já tem a condição apropriada de floresta, com nível de sombreamento adequado para a erva mate. A gente já tem as qualidades. E a gente, a partir desse momento, começa, então, a trabalhar com a regeneração natural, com o plantio, se desejável, de outras espécies. Então, no futuro, a gente diversifica o número de espécies, porque a gente quer uma floresta, mas a gente também quer produção. Então, a gente vai ter pinhão, a gente vai ter mel, a gente vai ter erva mate, a gente vai ter guaco, a gente vai ter o que o agricultor quiser, mas existem várias possibilidades, inclusive madeira. A gente planta a árvore e a gente colhe. Lembrando que isso tudo tem que ser registrado no órgão ambiental, obviamente. Então, aqui só para mostrar, então, que a gente precisa de um outro item, que é modelos e técnicas para o manejo da erva mate em floresta. Então, a gente tem que elaborar modelos, imaginar soluções, fazer pesquisa e começar a replicar. Com a experiência, a gente tem que fazer uma sistematização desse conhecimento,
fazer roteiros, né, para que facilitem a adoção de um sistema. Então, assim, que nem aqui está um exemplo simples de um roteiro, de um roadmap que a gente vai publicar agora no comecinho do ano que vem, mostrando como que se deve se fazer essa aplicação do modelo. Então, a área tem floresta? Não tem floresta. O dossel é contínuo? Qual a diversidade de espécies? Qual a idade das árvores? Qual é a espacialização dessas árvores? Dependendo de cada situação, você vai caminhando para uma solução. Isso, então, são formas de sistematizar o conhecimento para a gente conseguir aplicar de uma forma fácil no campo. Bom, os modelos, então, de técnicas, aqui o que eu mostrei atrás, uma daquelas linhas, né, de entendimento da sistematização é você ter uma área de floresta degradada, no qual você precisa restaurar o dossel. Então, a gente faz um trabalho junto de indução da regeneração natural, nesse caso com bracatinga e outras espécies, focando na bracatinga pelo seu rápido crescimento e vários produtos que podem vir dela. No meio da foto intermediária, a gente já vê aqui com 1 ano e meio, a gente já tem uma árvore sendo formadas, criando sombreamento, e depois na foto de baixo, aquela mesma área, já com um sistema de produção em plenitude, com colheita de erva mate, com um dossel novo formado e com outras árvores no meio sendo produzidas ou sendo cultivadas, inclusive o pinheiro, né, e outras árvores ali que estão no meio. E isso, novamente, são variações, existem inúmeras variações, mas a gente pode restaurar rapidamente um dossel, por exemplo. E veja lá no fundo, à direita, você tem ali colheita dessas árvores. A gente plantou, a gente induziu a regeneração, ou plantou. Bracatinga a gente já colheu e ali tem madeira, por exemplo, para lenha e alguma coisa para mourões. Então, existe produto sendo formado nessa restauração. Então, já indo para o final, o monocultivo, como base tecnológica para a erva mate florestal, é um risco, é um problema, é inadequado e a gente precisa estar muito atento. Essa indução ao monocultivo ou a não percepção que existe mais de um sistema e que dentro da floresta a gente precisa de uma tecnologia desenvolvida apropriada para a floresta, a gente precisa desenvolver o manejo florestal para que manter a floresta e ter a produção de erva mate e outras produções, ela tem que ser específica. E o que já se fez para a erva mate é útil, mas ela não pode necessariamente ser aplicada sem se avaliar as suas consequências e a sua aplicabilidade. Por quê? O que a gente tem visto? O desmatamento tem acontecido porque as pessoas, alguns agricultores estão visando a maximização única, né, unicamente na maximização da produção, portanto, plantar erva mate e produzir o máximo possível. Para isso, a árvore é um problema, porque faz sombra, produz menos, portanto, eu preciso de menos árvore e existe desmatamento. Existe sim, isso tem acontecido, e não se refere à maioria dos agricultores, mas existe. E isso é um fato que tem gerado bastante conflito, com multas pelos órgãos ambientais estaduais e federais ocorrendo em inúmeros municípios daqui da região sul. Então, a gente precisa trabalhar com isso, que a gente não precisa desmatar para produzir, a gente precisa manter a floresta e produzir erva mate com qualidade. Uma outra coisa que tem acontecido é o uso disseminado e sem controle do glifosato para controle, né, para mato competição. Essa foto aqui de cima, isso está muito disseminado em algumas regiões, muito mesmo. A gente não tem a menor ideia do impacto real que isso tem sobre o ambiente florestal, né, sobre o solo, sobre
a fauna do solo, sobre a fauna, insetos, sobre as espécies de plantas, e muito menos sobre qual é o impacto que existe sobre a erva mate como produto e o consumo da erva mate submetido ao controle de uma competição com glifosato. Isso é muito complicado e isso precisa ser discutido. O uso de pesticidas é um problema que também, né, está se usando pesticidas, a perda da variabilidade genética da erva mate, então, se trabalhando só, focando em monocultivo e introduzindo essa mentalidade dentro da erva mate, do sistema florestal, a gente começa a perder toda aquela variabilidade, aquelas matrizes que existem dentro da floresta, de erva mate e de outras plantas. Isso é muito complicado. E a gente tem essa diversidade de espécies e perda de diversidade de espécies e hábitats pela própria desmatamento, digamos assim. Isso é muito complicado. E pelo não manutenção correta, não manejo florestal correto, gera um empobrecimento, às vezes, da floresta. Então, existe, então, uma situação aqui muito séria na qual a gente precisa discutir, que é que a gente não pode deixar a erva mate sombreada ser o próximo vilão. Né? Por quê? Porque hoje se usa glifosato, que não pode, porque tem pesticida, porque se desmata. Então, está se criando uma certa ideia de que produzir erva mate em floresta é igual a desmatamento, por exemplo, e usa-se glifosato. Não é assim, não deve ser assim. Bom, para quem quiser mais informações, existem algumas publicações já da Embrapa, Florestas, algumas publicações como essas que estão aqui. É um trabalho, como eu falei em início, a gente tem já mais de 10 anos de trabalho, mas o conhecimento efetivo em publicações técnicos estão aqui, por exemplo, existem inúmeras publicações técnico e técnico-científicas disponíveis, e a gente vai continuar publicando no nosso grupo. Ano que vem vão ser uma série de outras publicações. Existem outros parceiros com informações bastante úteis, o site do CEDERVA, parceiro, o Centro de Educação e Desenvolvimento dos Sistemas Tradicionais da Erva Mate, tem um site muito interessante, que possui também muitas informações sobre a erva mate em sistemas tradicionais. Eu esqueci de mencionar aqui o meu e-mail, andré.biscaia, @embrapabr, quem quiser entrar em contato, ou sobre algum tema aqui relacionado. E, bom, eu agradeço e me coloco à disposição para vocês fazerem perguntas. Eu acho que até me estendi além do necessário. Obrigado. Eu acabei esquecendo de abrir meu microfone aqui. Vamos lá, André. É o seguinte, estourou mesmo, estourou, além do seu tempo de 45 minutos, estourou mais 15. Então, você está se preparando aqui para entrar, já colocou a palestra aí, mas espera um pouquinho, Lenice. Então, vamos lá, é o seguinte, tem várias perguntas aqui, o Lauro José Prado está agradecendo, o Moacir Medrado está batendo um papo com o Carlos Lima aqui, várias conversas, várias perguntas, né? O pessoal agradecendo, elogiando a sua palestra, o Moacir Medrado, ex-chefe geral da Embrapa Floresta, grande figura, obrigado pela sua participação, meu grande amigo, e eu vou pedir então para você, já que nós estouramos o horário, eu vou pedir para você parar o compartilhamento da tela aqui, só para a gente ficar tranquilo, e vou pedir para você entrar aqui então no chat para responder, tá ok, André? Tá, deixa eu... Tá ok? Tá ok. Beleza? Júlia Souza adorando as palestras. O Henrique lá do Uruguai. Buenos dias para todos desde o Uruguai. Obrigado, Henrique. Obrigado a todos. André, só para terminar, suas considerações finais, meu amigo. Bom, eu vou ser bem rápido. Eu agradeço a oportunidade. Acho que, e me desculpe pelo tempo aqui, eu estava sem o relógio junto comigo, mas eu me coloco à disposição para eu vou responder aqui no chat o que for possível, e eu me coloco à disposição de
de responder qualquer pergunta, de visitar áreas, de trabalhar fazer parcerias. A gente trabalha muito junto com o agricultor, fazendo parcerias muito intensamente. Então, eu sou muito aberto e me coloco à disposição a qualquer pessoa que queira mais informações. E muito obrigado. Aí que outro pesquisador da Embrapa Floresta, nosso amigo, já foi palestrante com a gente, o Celso Garcia Auer. Gostei da palestra, André. Valeu, André. Obrigado. E, para não perdermos tempo, a Helenice já está na linha para falar um pouco mais sobre a erva mate. Vou pedir ao nosso diretor, o Arthur, para rodar a vinheta. Nossa palestrante já está esperando.